Salve, freguesia no carro do empreendedorismo, chegando para falar com você no domingo à noite. Seu domingo é maior, é melhor, já não tem mais Fantástico, o Faustão já vazou, né? Mas agora você tem essa opção de estar com o Alemão, estar com o Posati no domingo à noite, falando um pouquinho sobre o que fazer de útil com o seu tempo encarnatório, que é maravilhoso, não é? Nossa, eu voltei pra fantasia agora. É isso aí. Fantasia! Você vê o que é que a pessoa consumia na programação dela, adolescente, aquelas memórias, sabe como é? Fogo ardendo. Era um verdadeiro artesão dedicado aos trabalhos manuais. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre flow. E como você pode ver, nós estamos bem no flow, que nós estamos se divertindo. Mas o flow é fácil? Será que a facilidade, a leveza, as purpurinas, tudo isso só é sinal do flow? Ou será que tem alguma coisa a mais? O que é que você acha, Alemão? Qual é o seu palpite? E agora? Vamos saber? Fala aí, fica aí com a gente. Agora, José! Ó, é muito legal essa coisa de flow e é muito legal a gente começar a conversar sobre isso. O que acontece? Você decide empreender, você decide começar um projeto, você decide começar a fazer um negócio, papá, sentiu, teve uma ideia, um movimento aí interno, fala, não, vamos mover esse projeto, vamos fazer acontecer. Aí tem duas vertentes quando a gente fala das pessoas que trilham autoconhecimento, que estão num caminho de espiritualidade, coisa do tipo. Tem a primeira vertente que vai começar a vir as dificuldades e o cara vai falar, nossa, tá travando, não tá fluindo, acho que é um sinal para não seguir em frente. E vai ter uma outra vertente que vai falar, tá travando, tá difícil, a oposição não quer que a gente leve esse projeto em frente agora que nós vamos perseverar. Sendo atacado nesse momento, preciso de ajuda. Há uma conspiração tentando me impedir de realizar esse projeto. E aí, onde que tá o flow? O flow tá em seguir só aquilo que é fácil, aquilo que é leve, aquilo que tá gostoso, ou o flow significa perseverar mesmo quando tudo estiver difícil. Qual é a parada de sucesso? O que é sinal de quê? Porque a realidade, não sei você, Gus, mas eu já vivi as duas coisas. Momento em que todo projeto começou a enroscar e isso chamou a nossa atenção do tipo, putz, não tá fluindo, é melhor a gente repensar. E em momentos onde justamente por estar enroscado, é que a gente pôs mais energia para desenroscar. Existem as duas coisas, os dois cenários. A questão é que a galera geralmente acha que o flow é sempre fácil. O flow não tem problema, o flow não tem dificuldade, o flow não tem rebolado, não tem nada. O flow é sempre fácil. Aí, nessa generalização sem discernimento, mora o perigo. Porque a gente tende a virar uns empreendedores Nutella que só faz se tudo der certo. Eu vou continuar se o universo facilitar pra mim, se o universo me der, porque não tá fácil. Porra, como assim, velho? Thomas Edison levou 10 mil fracassos até conseguir inventar uma lâmpada. Será que ele estava no flow dele ou não? Pelo parâmetro de facilidade, ele estava bem fora, e a gente está falando dele ainda depois de, sei lá quantos anos, mas dezenas e dezenas de anos que ele teve 10 mil fracassos. Hoje a gente ainda fala dele, né? Ou seja, acho que existe algum parâmetro aí que está dizendo que ele estava pelo menos em algum caminho, né? Quando a gente só atrela o flow, a facilidade, a leveza, é claro, gente, tem horas que, nossa, tudo anda e tudo acontece. Quando a gente foi fechar a casa aqui do Círculo para a sede, cara, tudo andou muito rápido, a gente achou uma imobiliária boa, que é praticamente um diamante, né?
sideral, sei lá. Você achar uma imobiliária que não seja burocrata e você vê um disco voador, eu digo que é muito mais fácil ver um disco voador, né? Mas, pô, a gente pegou uma galera boa, trabalhava bem, um proprietário super legal também para fazer aluguel, super solícito. Tudo começou a fluir, tudo começou a se encaixar. A gente sonhou, a gente teve uns sonhos, assim, já com tudo acontecendo, com tudo rolando, a gente pensou, opa, tá indo bem, né? E foi muito bem. Fluiu, não é, com muita tranquilidade, mas tinha esforço, teve trabalho. Para isso a gente amargurou 4 meses de tentativa numa outra possibilidade que não foi. Então, quer dizer, nesse parâmetro, puta, tava bem enroscado, bem de rosca, a gente mudou e a gente sentiu a diferença na hora. Legal. Mudou a vibe. Agora, outra coisa, por exemplo, é depois de 1 ano de escola aberta, onde várias das nossas propostas não foram para frente, e a gente está precisando repensar uma série de ações, uma série de business, uma série de ofertas para se reinventar. Então a dificuldade, ela traz um alerta de reinvenção e não é fácil você reinventar. Ai, não, mas está no flow. Cara, pode dar, pode não dar. O discernimento é o que vai fazer você entender, né? O discernimento que eu digo assim, a razão, a análise crítica, a lógica, é o que vai fazer você entender. Porra, tá fácil porque tá me sinalizando que eu caminho por aqui, ou enroscou, mas tá me sinalizando que eu preciso me reinventar e continuar investindo energia desse lado. Acho que a grande treta é a gente sempre achar que o flow é fácil. Esse é um parâmetro errado. O parâmetro legal de flow, ou no mínimo um parâmetro inocente, não vou falar errado, mas é um parâmetro inocente. Eu acho que o parâmetro de flow é o parâmetro daquilo que faz sentido. Nem sempre o flow é fácil, mas o flow sempre faz sentido. Mesmo diante de dificuldade, mesmo quando a coisa não tá andando e pô, você tem que pôr energia, etc e tal, vai existir um sentido de fundo, uma coisa que faz sentido de fundo. Vamos pegar o caso do Thomas Edison de novo. Eu acho legal porque o Napoleão Hill é amigo pessoal dele. E ele fala, o próprio Edison me falou isso, que ele só teve força necessária para encarar todos os fracassos que ele viveu, os 10.000 fracassos que ele viveu, até conseguir inventar a lâmpada, porque ele dava voz ao outro eu, a uma voz que falava dentro da cabeça dele. E isso é muito legal, porque quando a gente fala que o flow faz sentido, é porque ele conversa com as vozes interiores que estão dentro de nós. É a partir da vivência dessas vozes interiores que a gente resgata a energia para driblar a adversidade. Em outras palavras, quando tudo está de rosca, é quando você olha para dentro, ouve de novo aquela voz e fala assim, não, mas eu sei por que eu estou fazendo isso. Tem uma plaquinha lá na nossa sala que está assim, Remember why you started. Lembre-se por que você começou. E nas paredes aqui do escritório a gente pegou umas psicografias da Olivia, a gente esparramou e várias vezes a gente bebe dessa mesma mensagem espiritual. Coisas do tipo, os números vão se encaixar, vocês não serão poupados do trabalho intenso. Olha, o dia foi pesado, uma noite de sono. A todo momento, essa voz interior nos recarrega para driblar as tretas e a rosca da vida. Porque o projeto é espiritual, mas a execução, meu bem, é material. É interessante comentar porque, inclusive, naqueles 4 meses onde a gente trabalhou arduamente em um projeto que se mostrou fadado ao fracasso, inviável, mesmo dentro daqueles 4 meses a gente ainda mantinha a chama do sentido acesa, ou seja, a gente continua porque isso faz sentido, não tem como esse caminho dar errado. Quem sabe naquele instante a gente não conseguia vislumbrar um pouco melhor, a gente não tinha as competências necessárias para aquele instante, mas o sentido ele fazia o quê? Ele abastecia a nossa movimentação.
A gente chegava, teve noites que a gente passou lá, virou em cima de planilha, os números não vão fechar, como é que eu vou fazer essa reforma? Conversava com amigos, não, vocês estão loucos, isso aí não vai dar certo, é muito dinheiro. Teve um amigo nosso especialista em construção civil, ele virou e falou assim, olha, o segredo é mais ou menos assim, você pega o orçamento da reforma e dobra. E a gente falava assim, não tem como dobrar. Mesmo nesses momentos mais intensos e fadados ao fracasso, a gente mantinha o sentido, né? Até que as coisas, e eu acredito muito em quantums energéticos, né? Até que a gente, de certa forma, agregou movimento suficiente para gerar um quantum de energia capaz de ultrapassar essas adversidades e seguir por um outro caminho. Mas o que também se identifica esse quantum energético? As competências que a gente precisava para manter aquele fluxo aceso. O sentido, ele mantinha a gente em movimento, mas esse movimento é o que fazia com que a gente agregasse energias e competências suficientes para seguir adiante no próximo projeto. Tanto que foi exatamente isso, a gente passou 4 meses e a partir do momento que a gente dá um passo atrás, pô, e agora? Será que é por aqui? Será que não é? Vamos lá revisitar aquela casa. E aí o sentido mais encantador do flow se faz presente, né? Ou seja, as coisas começam a funcionar e vão indo e acontecem. Mas tudo isso só foi possível porque a gente passou muito tempo criando essa atmosfera e criando a nossa própria realidade. Para chegar num determinado instante, não, ok, agora vocês estão prontos para seguir. Quando vocês continuam em movimento, é que vocês vão alcançar essa continuidade, né? E até graças àquele período dos 4 meses é que houve contraste suficiente para a gente entender que o novo movimento fluiu. Foi justamente porque a gente teve a experiência de rosca. Enroscou. De repente você faz um ajuste. Então, às vezes, por exemplo, o projeto está de rosca, o projeto está com problema, não está fluindo, não está rodando. Quer dizer, os elementos, os fatores estão mostrando que precisa de ajuste. Às vezes esse ajuste pode ser mais energia, você precisa pôr mais atenção, você precisa pôr mais foco. Às vezes você precisa mudar a rota. Às vezes você, meio como água, você vai ter que fluir para um outro lado. O que me preocupa é que eu vejo muitos empreendedores, principalmente a galera mais da brisa, mais da espiritualidade, que quando encontram às vezes os obstáculos, os caras contornam completamente numa fluidez que aí para mim coloca em xeque a qualidade do propósito, porque fica líquido demais, fica versátil demais, fica maleável demais e não encontra aí uma certa força para sustentar. Porque um projeto, quando você vai começar um projeto, você tem que sustentar. Não é empreender, não é só assim, tá tudo lindo, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Não, cara, eu não conheço um empreendedor que não virou noite trabalhando, que não foi até tarde. Não tem essa parada. É ilusão, ou então é uma realidade que eu não conheço. Pode ser, sei lá, você tem um pai bilionário, provavelmente vai facilitar um pouco você empreender, né? Mas isso se você fizer um projeto, se você é bilionário, mas fizer projetos de bilhão, você vai ter problema. Problemas se você é bilionário e faz projetos de milhares de 12 dígitos, no caso. Então, até mesmo dentro da perspectiva de uma prosperidade exagerada, também pode ocorrer problemas como qualquer um. Então, as faixas e as realidades em cada um dos movimentos é muito mais fadado àquilo que você se propõe a fazer também, né? O tamanho da dificuldade vai variar de pessoa para pessoa, mas a real é que se o cara não sustenta, se o cara não põe energia, não põe força, não de alguma forma não persevera naquilo, mesmo diante das dificuldades, porque as dificuldades elas vão trazer para você uma noção de, cara, eu ainda não acertei o ponto, mas eu vou fazer um ajustezinho aqui, eu vou melhorar uma coisinha ali, eu vou perseverar aqui e eu vou chegar lá.
né? E a gente tem, aliás, eu acho que é bem interessante disso, porque a maioria das histórias de empreendedores que você vai ver assim, contadas no cinema, é uma história que o cara se fudeu do primeiro minuto do filme ao 58º minuto do filme, e depois do 58º ao 60º deu tudo certo na vida. E aí, claro, porque ainda vem, as pessoas criticam, às vezes, esse tipo, eu já vi gente criticando esse tipo de filme, dizendo assim, olha só, tá dizendo que tudo é difícil, só é difícil porque você quer. Ah, meu caro, vamos ter uma conversa séria, né? Vamos pegar um empreendedor de uma comunidade vulnerável, você acha mesmo que ele tem dificuldade porque ele quer? Porque ele não acessou o poder da mente dele ainda, ou coisa do tipo? Não é bem assim. Então, o fator realização, perseverança e tempo são elementos dessa equação que você precisa muitas vezes triangular bem para não desistir antes, para não vazar, para não simplesmente ficar buscando uma vida quase que boêmia, né, na hora de empreender o seu propósito. Parece que tudo que você vai fazer, você pode lidar com dificuldades e com superação, mas na hora de empreender com propósito, a primeira dificuldade, mas sabe o que é? Não estava mais no flow. Aí eu vou falar para você que se eu pego um cara desse para dar mentoria, eu vou usar uma ferramenta chamada Havaiana. Porque isso é legal, porque muitas vezes a gente utiliza, você comenta muito da maldição do conhecimento, né? A gente se utiliza de uma percepção de espiritualidade e de flow, conceitos, né? Porque o flow nada mais é do que um conceito. Você pode sentir ele e viver ele, mas ele é um conceito. Ou você coloca aquilo em prática e se movimenta a partir daquilo, ou ele é só um conceito. Às vezes, quando chegam as dificuldades, o cara se ancora nesses conceitos e nessa percepção falsa que ele tem de uma realidade que não existe e senta naquilo e fala, ai não, agora isso aqui não tá... Em vez de pegar tudo aquilo e falar, não, isso faz sentido. Eu posso, nesse instante, não conseguir alcançar ou estar passando por algumas dificuldades que estão suprimindo, em certa parte, o meu movimento. Mas como isso faz sentido, eu continuo persistente, eu sigo, eu posso desacelerar, eu posso contornar, eu posso fazer N artifícios, mas eu não paro. Porque quando você para e você fala, eu acho que agora não estou mais no fluxo. Aí que você está fadado ao fracasso. Porque o fracasso, como diz muito Napoleão Hill, o que é o fracasso, né? Porque quem fracassa no meio do caminho alcança o sucesso depois. Será que ele realmente fracassou? Ou foi uma derrota temporária? Ou foi só alguma lição que ele precisou aprender aquilo? Porque se ele, ao final da jornada, ele é bem sucedido, como é que eu posso dizer que ele é um fracassado? Não tem como eu dizer que ele é um fracassado, porque ele alcançou o seu sucesso, ou o que quer que seja, ele alcançou o seu objetivo. Em outras palavras, o que a gente está querendo dizer é que esse conceito de que o flow é sempre fácil, ele pode estar te sabotando. Essa ideia de flow, o flow é fácil, o flow, tudo flui, tudo é lindo, tudo é purpurina, tudo é maravilhoso, esse conceito pode estar te sabotando. Porque à medida em que você não encontra sempre a facilidade que você esperava encontrar para fazer um projeto, você simplesmente dá um passo atrás e o projeto não se concretiza. Ou seja, você está sabotando o projeto por causa de um conceito limitado. Eu não estou dizendo que não há facilidade, não tem um momento onde o que flui ou o flow é fácil. Tem momentos em que a facilidade pode ser um sinal de que sim, você está no caminho certo. Mas vai ter muitos momentos também onde a dificuldade vai mostrar para você que você está no caminho certo. Mesma coisa. Ela te dá a mesma informação. A mesma informação. A dificuldade e a facilidade te dão a mesma informação, mas elas estão ancoradas no quê? No sentido. Então, a partir do sentido eu tenho dificuldade e facilidade transformadas em o mesmo sentido. Tudo aquilo é o flow, os dois caminhos. E aí entra um ponto interessante, porque o que faz
Ou o que me traz discernimento diante da dificuldade e diante da facilidade? Como é que eu interpreto isso? Que tipo de sinal? Como é que eu qualifico a informação que a dificuldade e a facilidade estão trazendo na condução do meu projeto? Como é que eu sei o que é que isso está me sinalizando? Na minha opinião, coerência e consciência daquilo que você se propôs a fazer. Se você tem claro um compromisso com um propósito, com um projeto, com um objetivo, se aquilo faz sentido na questão assim de agregar valor, dar uma contribuição relevante, construir um legado, não é? Colaborar e afetar positivamente a vida das pessoas. Quer dizer, o seu propósito está ali, está claro, está abundante, ele está fraterno, porque ele está a serviço das pessoas, e você tem consciência dele, e você tem coerência com esse propósito, então dificuldade e facilidade vai ficar muito fácil de você discernir como sinais para continuar ou para parar. Agora, se você não tiver clareza de fato do seu papel, daquilo que você quer entregar, do objetivo que você quer alcançar a partir desse projeto, aí, meu filho, não tem sinal que dê conta da ignorância. É interessante, Ju, porque a gente pode até citar um pouco do exemplo de como é que é o nosso dia a dia na escola, né? Porque às vezes a gente, com os ideativos aqui, sempre soltando ideias e sempre, a gente volta e meia para durante a semana para conversar sobre, e aí? Será que tudo que a gente está planejando e está construindo está coerente com o sentido e com a máxima daquilo que é o projeto do Círculo? Então a gente para e pensa, pô, estou fazendo conhecimento de boa no fluxo, estou proporcionando experiências que impactam a vida das pessoas, estou trazendo uma liberdade de atuação e conhecimentos que tornam a vida das pessoas mais práticas. A gente volta e meia, no meio da tarde, está conversando, pô, vamos fazer tal projeto? Mas espera aí, esse projeto está alinhado com realmente o que a gente quer? A gente nem chegou ainda na fase de que, pô, isso aqui vai demandar quantas horas, qual é o custo desse projeto, nada disso. Não é nem orçamento. Nem orçamento a gente não tem, mas a gente realmente sempre volta para aquilo e percebe, cara, isso aqui realmente está coerente com o que com os valores da escola? E a partir daquela percepção a gente fala, ok, tá certo, vamos seguir por esse caminho? Vamos. Não que aquele caminho vá ser também no final, porque a gente pode mudar lá na frente, mas essa análise e essa compreensão de que esse caminho que estou tomando é coerente com o meu sentido, isso faz parte do dia a dia do empreendedor, porque quando o cara se coloca nessa posição, ele realmente traz à consciência, quem sabe, muitos elementos que faltavam para ele quando ele estava só no mundo das ideias. Uhum. E no fundo, a jornada ela vai trazendo também uma ideia de que você vai ampliando a sua noção do que faz sentido. Então, para nós fazia muito sentido começar a sede do Círculo e ter em paralelo um projeto como uma espécie de coworking, de condomínio de empresas e etc e tal. Na prática, isso não aconteceu. A gente pôs publicidade, pôs anúncio, pôs isso, pôs aquilo. Não aconteceu. Então, o não acontecer fez a gente refletir. Tá, não é isso que estava sendo esperado desse projeto. O que é que estava sendo esperado do projeto? Amplia-se o sentido. Quando a gente começou, a gente pensava em criar duas empresas separadas. Uma coisa era escola.com, outra coisa era a sede, era uma zona. Nós falamos assim, cara, faz sentido a gente nascer separado? A gente concorrer? Ou faz sentido a gente trabalhar junto o tempo todo? Puta, aí rever sentido. Não, faz sentido a gente estar junto em tudo. Pô, vamos fazer um valuation, não sei o quê, quanto é que o Gustavo investiu, como é que foi, etc e tal. Beleza, tá participando de tudo. Legal, agora vai fluir. Não fluiu. Volta de novo, pensa de novo. E aí a gente começa a perceber que a prática, o trabalho, quando você está disposto a fazer um negócio, parece que a vida, e eu não sei se eu estou dizendo isso a partir do meu talento realização, que é o talento 1, mas para minha experiência, a vida tem a pedagogia do fazer, ela me ensina no fazer.
no realizar. Então, quando eu meto a cara e faço, eu começo a compreender elementos que quando a gente estava no planejamento não tinha como a gente saber. O planejamento, ele está na esfera das ideias, mas a realização, ela está na dimensão material. Tem coisas que você só vai aprender da dimensão material no ato de realizar. O ato de planejar não cobre todas as coisas. É aquele momento em que o verbo precisa se fazer carne. Se a experiência material não fizesse sentido, o verbo teria ficado no mundo das ideias e teria comunicado um evangelho de amor, de fraternidade mentalmente para a gente. Mas a palavra se faz carne. Então, é quando o planejamento se faz projeto, se faz execução. Quando o projeto se faz execução, é que você vai ver o que faz sentido. Então, esse processo... E você, claro, você volta constantemente, né? Eu brinco que eu sou especialista em planejamento estratégico, eu acho que essa palavra está errada. De planejamento dá a ideia de que foi um mutirão. Você fez um planejamento. Resolveu. Então, fez um mutirão, você foi lá, fez um mutirão e resolveu e está pronto. Não, o nome tinha que ser planejando estratégico, porque você não vai parar nunca mais, né? É projeto, execução, projeto, execução, projeto, execução. É um fluxo contínuo. E nesse movimento, o sentido se expande muitas vezes. As coisas se transformam, né? A Honda começou fabricando bicicleta, né? Quando você pega uma gigante como a Honda, por exemplo, quer dizer, antes de pensar em fazer motor, os caras faziam pedal, pô. Essa questão do planejamento, não como uma etapa que tem começo, meio e fim, é muito interessante, porque ela é simplesmente uma parte da realização, uma parte necessária, que a gente coloca clareza e traz o primeiro passo, né? A gente materializa o pensamento no papel, numa planilha, num calendário e tudo mais. A partir daquilo eu começo a realizar, mas eu não deixo de voltar para lá e refazer aquilo, porque é importante a gente sempre se retroalimentar dentro desse processo todo. Eu gosto muito do verbo planejando, porque ele realmente denota a ação de. Então, a realização também é a ação de. Então, a gente coloca as duas etapas no mesmo caminho. Eu planejo, eu executo. Eu volto para planejar e eu executo. E eu volto para planejar e eu executo. Mas sempre, tanto o planejamento como a execução, o objetivo deles é a realização do projeto. Então, o objetivo, ele sempre se mantém lá intacto. Ele é o objetivo. A gente vai lançar um curso, vai ser um curso bom, vai ser uma experiência ótima, as pessoas vão sair do curso modificadas. E como é que eu faço isso? Eu executo, planejo, eu executo, planejo, eu executo, planejo. É legal que planejando é o famoso gerúndio no português, né? Que em inglês é present continuous, ou seja, um presente contínuo. Então, o ato de planejar, ele é um presente contínuo. Embora planejar seja criar o futuro desejado, você continuamente cria esse futuro no presente. Por isso que ele é um presente continuado. Eu acho que valeria a pena a gente repensar usar o verbo no gerúndio por causa disso. Porque isso dá realmente a noção de qual é o papel do empreendedor, qual é o papel do líder, qual é o papel do gestor. O gestor, ele é sempre esse presente contínuo de visualizar o futuro, não é? Estabelecer marcos para chegar nesse futuro e ancorar tarefas para o agora, né? Tarefas para o agora que vão construir o futuro. E isso faz todo sentido quando a gente olha para a ideia de flow, para a ideia de construir realmente negócios que tragam valor para a nossa sociedade, que tragam sentido a partir de um sentir aqui nosso, né? Mas que também evoquem de nós a perseverança necessária para a gente fazer a coisa acontecer. Mas eu tenho um desafio para vocês hoje. Qual é a treta que o seu negócio está passando? Quer comentar aqui embaixo? Deixa aqui comigo. Pô, Juliano, eu tô acompanhando, tá muito legal, estamos vendo todo domingão, estamos empreendendo, estamos nesse movimento. Qual é a treta? Ou o que está acontecendo no seu negócio agora? Tudo está fluindo, está indo bem, está fácil, está legal? O que isso está
comunicando? Que tipo de informação essa facilidade está trazendo para você como tomador de decisão? Ou então não, nossa, Juliano, tá tudo de rosca, tá tudo travado. Legal, que tipo de informação isso está trazendo para você? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um exercício de discernimento aqui? Facilidade ou dificuldade? O que isso comunica para mim como gestor que tenho que tomar uma decisão, para mim como empreendedor que tenho que tomar uma decisão? Bora? Comenta aqui, porque eu e o Gustavo nós vamos entrar e vamos interagir com vocês nesse comentário. E eu acrescentaria mais um ponto, Ju. Coloque a sua dificuldade, a sua facilidade e qual é o sentido de tudo isso. Então, a partir de um sentido, por que você continua em movimento? O que te faz seguir como empreendedor? Qual é o sentido? E dentro desse sentido, o que você está passando nesse momento? Coloca aqui que a gente vai comentar. A gente se vê no próximo. Tchau e sempre avante!